O espinossauro de acampamento jurássico, muitas perguntas foram dadas sobre ele, mas o seu destino ia ser completamente diferente no roteiro anterior. Mas isso é para um próximo vídeo que já estou escrevendo o roteiro. Mas vamos com esse aqui. O espinossauro de acampamento jurássico, apesar de muitas pessoas acharem que ele é diferente, ou pelo menos acham que ele pode ser outro espinossauro, tem algumas evidências que provam que ele é o mesmo espinossauro. Algumas pessoas já vão saber disso, mas outras não. Uma das coisas mais peculiares é o porquê de os produtores terem feito esse espinossauro diferente. A participação dele foi tecnicamente boa, mas muita gente esperava muito mais quando ele fosse o principal vilão. Mas acredito-se que, bom, talvez em outras temporadas vai aparecer um pouquinho mais, daquele gostinho demais. Mas vamos lá. O espinossauro de acampamento jurássico tem algumas coisas que vocês podem ficar intrigados, apesar dele estar meio magro, de ter algumas características que diferem. Já fiz vários vídeos falando que ele poderia ser diferente, mas vamos para a cereja do bolo. É o mesmo animal. Demolidor, o espinossauro, é o mesmo espinossauro que vimos em em Jurassic Park 3. Bom, meus caros amigos, tudo indica que sim. Foi dado uma entrevista onde o criador da série que desenvolveu queria já ter posto o espinossauro há muito tempo, mas não tinha espaço, não tinha como introduzir ele na cronologia da história. Então foi neste momento que eles botaram o espinossauro na quarta temporada, como se ele fosse resgatado de uma ilha para outra. E o motivo da sua coloração ser tão escura e ele ser um pouquinho diferente e não tá confirmado que é o mesmo espinossauro. Como assim tá ou não tá? Ele deu a entender que é, mas ao mesmo tempo não confirmou que não era. Ou seja, pode ser que sim, pode ser que não. Vale você acreditar ou não. Mas tudo indica, pessoal, que um dos motivos que, caso seja o mesmo animal, pode-se dizer que talvez, apenas talvez, com aquele clima, porque foi dado pra gente que aquele clima onde eles estavam era muito inabitável para o espinossauro. Muita gente ficou com essa pergunta: por que botaram ele lá? Isso porque queriam fazer um teste de como ele aguentaria, o quanto ele iria suportar o calor para, sei lá, exemplo, com fazer ele se ambientar para vendê-lo para alguém que quer um dinossauro mais resistente, que vive mais. Apenas um exemplo. Não sabemos ao exato motivo porquê desse espinossauro ser um tanto diferente do que os outros. Isso é uma das coisas mais especulativas, pessoal. Mas vamos lá. Qual é a diferença entre o espinossauro de Jurassic Park 3 e esse que estamos vendo? Bom, um dos principais motivos é que esse espinossauro tem uma coloração completamente diferente. Mas você pode argumentar que isso é normal para a franquia, já que eles nunca fazem um espinossauro que nem o idêntico dos filmes. A Blue, Indominus Rex. Bom, a Indominus Rex até que é um pouquinho parecida, mas enfim. A Blue e Indominus Rex, até fiz um vídeo diferenciando esses dois temas, mas enfim, você pode procurar aí, ou eu vou botar o link na descrição. Mas enfim, o espinossauro, possivelmente, como era um deserto, ele estava sujo de areia, e por conta daquela área suja, de um clima meio seco, possivelmente ele pode ter se sujado, galera. E talvez, se tacasse uma água nele, ele ficasse limpo e mostraria a coloração clássica que todos nós conhecemos. Ou talvez ele simplesmente seja daquela coloração pelo fato de ter sido ambientado, ter sido se acostumado lá. Mas muitos vão dizer que não faz sentido ser outro espinossauro porque não foi nos revelado outro espinossauro. Mas galera, lembra do roteiro anterior que foi descartado? Antes que você reclame que roteiros descartados não influenciam nada na história, você está errado, porque o roteiro descartado da Scorpius Rex versus o Scorpius Rex foi tirado da ideia de Indoraptor versus Indoraptor.
Então, a ideia original era que aparecesse um espinossauro jovem que foi morto. E se esse espinossauro jovem cresceu, não apareceu pra gente e finalmente é esse o mesmo. Como eu já disse, o diretor dessa série não descartou a possibilidade de ser o mesmo animal, mas também não confirmou que era o mesmo animal. Ou seja, está aí de você especular e ficou entreaberto, pessoal. Então, se é o mesmo animal, vamos ter que deduzir. Há provas que tem várias possibilidades. O rugido é diferente. Tem gente que acha que ele tá meio magro, mas tem gente que acha que ele pode estar um pouquinho magro porque ele ficou muito tempo lá, né? Já que não tinha muita comida. Ele ficava meio que no mesmo território que o tigre dente de sabre, que eu apelidei de outro nome, que eu em breve vou ter um vídeo sobre ele. Mas o espinossauro, pelo incrível que pareça, eu acredito que é e não é o mesmo animal. Eu ainda estou em dúvida, não sei dizer se é, mas eu gosto muito do espinossauro, contanto que ele é o segundo mascote deste canal. Mas, né, não posso confirmar nada. Eu só gostei do espinossauro porque ele me surpreendeu em Acampamento Jurássico. Vocês podem até se perguntar como é que um bicho que apareceu pouquíssimo te surpreendeu numa cena assim. Bom, galera, tudo indica que meio que já era uma ceninha bem especulativa, sabe? Uma ceninha curta, mas teve uma boa participação. Claro que eu quero mais ver ele. Eu já gostava do espinossauro, mas não amava. Mas agora eu amo o espinossauro. E aí, você acha que é ou não é o mesmo animal? Vale você deduzir o que você quer. Comente aqui embaixo, por favor. Deixa muito like, muito like, muito like. E compartilhe com seus amigos. Valeu!